Fim dos anos 90 e início dos anos 2000. A internet ainda era uma terra sem lei. Um lugar em que os algoritmos ainda não te protegiam de você mesmo. Antes da gente ter o feed bonitinho e filtrado do Instagram e do TikTok, o que dominava nas redes era o boca a boca. E ali nos cantos mais úmidos dos e-mails e de fóruns obscuros, crescia uma lenda urbana que ninguém nunca tinha visto, mas todo mundo jurava que existia: os snuff movies. A premissa eram filmes que registravam assassinatos reais, premeditados, vendidos por fortunas no mercado negro da Deep Web. O entretenimento não demorou para capitalizar em cima desse medo mórbido. O cinema dos anos 2000 abraçou muito o found footage. Em 2009, Laid to Rest nos deu Chrome Skull, um assassino que montava câmeras no próprio corpo para transformar as mortes dele em cinema. E em 2003, a Rockstar tinha lançado Manhunt, onde você era o protagonista, forçado de um desses filmes snuff. Mas e se essa estética saísse da ficção? E se existisse um portal onde você pudesse assistir todo tipo de barbaridade? A gente não tá muito longe disso na vida real. Existiram sites como o Ogrish.com, um portal de gore puro, que estava ativo até mais ou menos 2006, que era até bem famoso por ficar postando vídeo de execução da Al-Qaeda, e que também postava uns acidentes de carro e moto completamente perturbador. Eu comecei falando disso porque hoje eu quero falar de Overbleed, um mangá sobre um site de mesmo nome, que era mais ou menos um Ogrish, mas que era focado especificamente em briga de rua. Ele não era só um site, era um YouTube de porrada, sabe? Era um coliseu digital. Então, antes da gente seguir falando dele, eu vou pedir pra você se inscrever no canal e deixar o seu like pra vir fazer parte do nosso dojo clandestino. E eu prometo que nesse vídeo não vai ter nenhum gore. Eu já tinha esbarrado com Overbleed várias vezes, na verdade. Muitas delas quando eu tava procurando conteúdo aqui pro canal, mas até então não tinha chamado muito a minha atenção. Foi recentemente, nessa pausa do canal, que eu peguei pra ler, e meus amigos... Eu tava esperando alguma coisa entre Holy Land e Shamo, tá ligado? A introdução seguindo aquela premissa de moleque fraco, uma história pesada, descobre a luta, e aí se desenvolve. Ou moleque fraco que descobre a luta, fica forte e enlouquece. Mas o que eu recebi foi um ensaio sombrio sobre como a nossa sede por violência transforma o trauma dos outros em entretenimento barato. E as lutas viram isso. Entretenimento. Não é loucura, não é sede de sangue, é passatempo. E sim, ele tem um objetivo por trás, mas no geral é diferente de tudo que você já viu. Hoje eu não vou te mostrar um vídeo gore, eu vou te mostrar uma parada um pouquinho mais pesada que isso. O que acontece quando você cruza um doente mental com uma sociedade que não dá a mínima pra ele? Eu tô brincando. A gente vai falar sobre o que acontece quando o seu sofrimento vira o conteúdo favorito de uma massa invisível. Que é basicamente como eu me sinto quando vocês pedem pra eu fazer vídeo de Fight Class 3. Esse não vai ser um mangá de desenvolvimento pessoal igual o Holy Land. Vai ter desenvolvimento, mas não vai ser igual o Holy Land. Ou um mangá sobre alguém enlouquecendo igual em Fight Class. Esse é um mangá sobre a exploração da violência como entretenimento. Todo mangá de briga de rua tem um elemento que fortalece a cultura. E esse elemento é o público, que cria um coliseu ao redor de luta clandestina. A gente consegue observar isso em Fight Class, a gente consegue observar isso em Shamo, a gente consegue observar isso em Holy Land, mas aqui, esse coliseu é em maior escala, porque aqui é um coliseu online. Diferente de outros protagonistas, o Kei não vê a luta como um veículo de mudança, ou um caminho para o topo. Para ele, a luta é uma droga anestésica. Ele é um viciado na adrenalina, porque a dor física é a única coisa que cala o barulho da humilhação diária que ele sente, enquanto dá um rumo para ele, já que ele usa a luta para perseguir um fantasma. Enquanto a fama dessa plataforma de violência vai crescendo e vai dando mais objetivos para ele. Assim como influências de TikTok, no submundo da internet, a sua vida só tem valor se ela for consumível. E o Kei, com os olhos arregalados e o instinto de sobrevivência de um animal encurralado, é o produto perfeito para essa galera. Nossa história começa com o sobrevivente de uma tentativa de se auto-churrascar, que havia sido em dupla, o que faz do nosso protagonista o único sobrevivente. O que por algum motivo faz ele sofrer mais bullying na escola do que ele já sofria antes da tentativa. O Kei é a vítima perfeita. Ele sofria diariamente no colégio nas mãos de um psicopata chamado Takahashi.
e era constantemente ignorado pelos pais, que diziam que não se importariam se ele desaparecesse. E essa tentativa em dupla foi com um dos seus únicos amigos, o Akira. Ou seja, agora o moleque tá vivo, sofrendo bullying e muito mais sozinho do que antes. Nesse dia da tentativa, alguém gravou um vídeo dos dois pulando no rio, e esse vídeo caiu na rede. Akira desapareceu, é dado como morto. O Kei sobreviveu, mas como eu disse, as coisas pioram muito pra ele depois do vídeo. Um ano depois, Kota, que era um amigo de infância do Kei e do Akira, que tinha se afastado um pouco, dá pro Kei o link de um site chamado Overbleed, onde reuparam o vídeo dele pulando com o Akira, mas que também upavam todo tipo de vídeo de violência, principalmente brigas de rua. E é lá que a realidade do Kei racha. Ele começa a ver vários vídeos de luta clandestina, até que vê um vídeo de um lutador meio lendário, chamado Bunan. E o Bunan dos vídeos falava umas coisas meio filosóficas durante as porradas, tinha duas tatuagens bem características também, de coisas que o Akira falava. Quem não consegue ver a imagem em alta resolução, porque o mangá aqui se passa realmente nos anos 2000, tá ligado? Tem toda essa parada da internet no começo. Mas ele sente que ele conhece aquele cara. Bunan era o Akira e ele precisava encontrá-lo. O Kei decide que a única forma de encontrar o Akira é se tornar um monstro tão grande quanto ele. Ele manda um comentário chamando o Bunan pra lutar em um parque. Vai pra lá e espera. O Bunan não aparece de primeira. Eles não vão estragar o clímax do mangá tão cedo, né? Mas aparece outro lutador que também queria desafiar o Bunan e resolve que ele vai lutar com o Kei. A parada do Overbleed é que por algum motivo tinha uma equipe por trás desse site que ia atrás e filmava essas lutas de rua. Então ali, a estreia do Kei nas lutas clandestinas seria gravada. E assim, o Kei não tem técnica, ele tem um ódiozinho dentro dele e principalmente, ele só resolveu que ele não tem mais medo de nada. Ele basicamente muda um pouco de ideia nessa luta mesmo, ele resolve que ele nunca mais vai ter medo de nada. Ele morde, ele usa a arma que tá jogada, ele joga a própria cabeça contra os punhos dos adversários, tal qual o protagonista de Viral Hit, tá ligado? E assim como essa primeira luta, ele vai ganhando outras nesse começo dele no site. E assim ele ganha o apelido de Mad Dog, justamente por não ter um estilo de luta, só ser violento e sem medo, tal qual um cachorro maluco. E eu vou te falar que a arte de Overbleed brilha aqui, cara. Cada golpe decisivo é um spread de página inteira que parece uma fotografia de um crime. É lindo, é grotesco, ele consegue mostrar essa violência, sabe? É o que eu sempre falo aqui no canal, o soco tem peso na página, é muito maneiro. Mas o mais interessante aqui sobre o Overbleed é que os administradores do site começaram a editar os vídeos do Kei criando uma narrativa, tá ligado? Eles não querem que o Kei se cure, que saia disso, não. Eles querem que o Mad Dog continue sendo maluco e cada vez mais forte, porque isso dá views. Então eles começam a colocar ele na primeira página, pra chamar mais gente pra dar porrada nele, sabe? Quanto mais ele luta, mais o site posta e mais o site fomenta o nome Mad Dog. Eventualmente, conforme ele vai se desenvolvendo nas lutas, ficando mais forte, o passado volta pra cobrar ele. O Takahashi, o Bully original, é um praticante de karatê. E assim, ele não é só um babaca de escola, ele é um bom lutador, saiu do circuito de luta mainstream até por excesso de violência, mas é um bom lutador, um lutador técnico, tá ligado? Quando o Kei finalmente vai enfrentar ele não tá mais lutando contra um valentão, mas contra uma personificação do próprio passado dele, do trauma dele. No começo do mangá, quando o Kei já começou a lutar, ele até tenta dar um soco no Takahashi, mas ele ainda não estava cascudo o suficiente para aguentar. Agora é diferente, o Mad Dog já se tornou um predador, tá ligado? Ele já não tem medo de nada. A luta é uma aula de coreografia, o Takahashi vai usar a técnica para destruir, enquanto o Kei vai usar o instinto dele para sobreviver. E alguma coisa muda na psicologia do Kei durante esse combate. Ele para de sentir medo, começa a ver abertura e entender um pouco mais do que é luta, tá ligado? Ele aprende um pouco de técnica ali na hora. Ele atinge o que a gente chama de fluxo, né, o estado de flow. Ele vai nocautear o Takahashi, vai usar tipo muita violência, porque ali de fato ele tá com ódio. E pela primeira vez, ele sente o prazer sádico do poder, tá ligado? Ele sorri como o Bunan. E cara, não, ele não tá enlouquecendo. Eu gosto de bater nessa tecla, porque o nosso prota desde o começo não era bem da cabeça. E assim como em Holy Land, ele achou o lugar dele, algo que deu um motivo pra ele, um motivo que faltava pra ele melhorar e talvez pra ele querer viver, tá ligado? Já que a gente partiu de um ponto de tentativa de auto-churrascamento.
Eu tô pulando bastante as lutas do meio do mangá, então eu vou voltar um pouquinho pra explicar algumas coisas que eu pulei. O Kota também sofria bullying, assim como o Kei e o Akira. Então ele começou a treinar boxe. Com esse treinamento ele foi ficando mais fortinho e pôde ajudar o Kei a aprender um pouco mais sobre estilo de luta. Ele, nesse mangá todo, vai ser tipo uma âncora do Kei no mundo real, sabe? Ensinando a ele que um punho fechado precisa de técnica, que não era só ir pra cima, sabe? Tinha toda uma parada ensinando footwork pro cara. E para além das lutas, esse mangá vai ter toda uma questão de investigação de quem tá por trás do Overbleed, que eu tô ignorando nesse vídeo por um motivo que eu vou explicar no final. Mas a parte importante aqui é que o grupo de amigos que o Kei vai montando ao longo da história consegue furar a segurança do site. E eles encontram uma parada que não era pra estar lá, uma pasta oculta chamada Para Kei. E são fitas de treinamento do Bunan, o Bunan ensinando o Kei a lutar. Aqui o Kei fica certo de que sim, Bunan é o Akira. Assiste as gravações, aprende as técnicas e fortalece seu corpo pra ir atrás do Akira, agora que ele acha que tá chegando mais perto. E é após assistir essas fitas que ele vai conhecer o verdadeiro Mad Dog. O Overbleed é um mercado que se alimenta de nomes. Assim como nas redes sociais, você tem que ter um nome memorável para ser alguém. O Kei ficou grande como Mad Dog, mas é nesse momento que surge um gangster, o Mad Dog original. Ele é mais velho, mais pesado e não luta por ideais, ele luta por poder, porque ele gosta de violência. Ele usa soqueiras com lâminas porque ele não quer só nocautear, tá ligado? Ele quer matar, ele quer dilacerar, ele quer ver sangue, ele tem essa sede de sangue. Uma coisa que o Kei não tem. Mas antes desse encontro direto com o Mad Dog mandou um capanga pra testar o Kei. Na ocasião, ele ainda não tinha visto as fitas, ele só tinha um boxe mal treinado e a coragem dele. No fim, ele vai ganhar desse cara mais pelo cansaço do cara e pela sua resistência do que de fato por seus golpes. Então, quando a gente chega na luta contra o Mad Dog, a gente vai ter o Kei no prime dele. Ele já sabe que ele não tem medo de nada, ele já aprendeu a lutar com as fitas do Bunan e com o Kota ajudando ele. Ele já treinou o corpo dele pra ter até mais resistência e poder vencer no cansaço mais vezes, tá ligado? E essa luta, cara, vai ser um moedor de carne. Aqui o Kei vai colocar em prática tudo que ele aprendeu mesmo. E é onde a gente é colocado nesse espelho distorcido. A maior diferença entre os dois. O Mad Dog original é a versão sem freio do que o Kei poderia se tornar. Um homem que perdeu a humanidade e só sente prazer na mutilação. Sabe, se o Kei continuar nesse caminho, não tem muito pra onde ele fugir daí. O Kei, por outro lado, não perdeu a essência dele. Ele não é um fã dessa violência, sabe? Ele só precisa sobreviver. Ele apanha calado, quase morre, mas ele não recua. Ele vence não porque ele é o mais forte, mas porque o motivo dele é maior do que o poder do adversário. Quando ele derrota o Mad Dog original, o Kei prova que você pode atravessar o esgoto sem se tornar parte dele, tá ligado? E após a quase perda de seu amigo Kota, ele tá pronto pro seu confronto final do mangá. Ele tá pronto pra encarar o Bunan. Como eu disse, eu pulei muitas lutas no meio do mangá, mas se você quer entender o que torna o Overbleed tão especial, você tem que olhar para a luta entre o Bunan e o kickboxer profissional Makoto. Makoto é a técnica esportiva, as regras, o brilho dos holofotes. E o Bunan é a luta autêntica. Ele despreza o ringue. Ele diz, tudo que tá ao alcance dos meus punhos é o meu reino. Essas frases meio filosóficas que ele fala o tempo inteiro. E é engraçado como para ele as coisas são distorcidas, já que para a maioria das pessoas, tá errado quem pratica briga de rua e luta clandestina, tá ligado? Mas pro Bunan, o errado é quem usa a luta como esporte e ganha dinheiro com isso, já que ele mesmo luta pela paixão, pelo poder. E essa visão vai ser muito importante pra gente entender o final do mangá. Aqui é onde eu preciso ser honesto com vocês. Overbleed tem só 25 capítulos. Ele foi cancelado, apressado e, cara, isso é uma tragédia. A história vai correndo para um final que parece um delírio febril. As coisas que estavam sendo construídas, tudo, simplesmente acaba. Eu ignorei a parte de investigação porque, no final, ela é corrida e parece que era um mistério ridículo de fácil. E, honestamente, eu vou dar um spoiler do final do mangá porque o que vale a pena são as lutas, então eu não vou estragar sua experiência te contando o final de um mangá de 25 capítulos. Só que pra isso eu vou te entregar o maior plot twist do mangá.
Então, se você não quiser ver, é só pular para a conclusão do vídeo, que vai estar no minuto que está aparecendo na tela agora. Nos capítulos finais do mangá, a gente descobre que existem dois Bunans. O lutador que o Kei vai enfrentar e que treinou ele era o meio-irmão do Akira. E sim, o Akira tá vivo, mas ele abriu mão da sua vida para seguir seu meio-irmão Bunan por uma ideologia meio deturpada, tá ligado? O plano era criar uma ideologia de violência mundial, um clube da luta online, tá ligado? Tipo, literalmente a ideia do clube da luta. Os dois têm a cabeça raspada, a inspiração aqui é extremamente óbvia, tá ligado? Akira acredita que a violência é a única liberdade real, ou pelo menos foi o que o Bunan fez ele acreditar. E ele diz ao Kei que aquele dia, quando eles pularam, o Kei soltou a mão dele por medo, e que agora que ele conseguiu poder pelas brigas, ele não tem mais medo. O mangá vai virar um ensaio existencialista sobre a solidão, sabe? O Kei lutava porque, enquanto trocava socos, ele não se sentia invisível. A audiência do site tinha virado uma família que prestava atenção nele. Sem contar que ele sentia que estava lutando pelo amigo, já que, como Akira disse pra ele, ele tinha largado a mão dele por medo, então agora ele não podia mais ter medo de nada, não podia recuar. É uma reflexão dolorosa sobre como a nossa sociedade ignora os jovens até que eles façam algo violento o suficiente pra virar manchete ou um vídeo viral, tá ligado? E querendo ou não, sobre como a violência desenvolveu esse moleque. Por isso eu tô batendo na tecla de que não, o Kei não enlouqueceu. É um mangá bem sombrio e edgy, mas a jornada é quase uma jornada do herói, onde nosso protagonista se desenvolve também na violência, e não se perde nela. A luta contra o Bunan é quase um Naruto lutando contra o Sasuke no Vale do Fim pra trazer o amigo de volta pra vila, tá ligado? E dessa vez, ele não vai soltar a mão dele. O final de Overbleed é um salto no escuro. Antes do fim da luta de Kei e Bunan, o mangá dá um time skip. Um ano depois, a gente vê o Kei treinando para ser um boxeador profissional, tentando voltar pro mundo normal, mas a sombra do que ele viveu naquele site nunca vai sumir. Ele não salva seu amigo do caminho da destruição. Ele não vence a luta, mas ele ganha uma coisa muito interessante no caminho, ele ganha uma paixão. Lutar fez ele ser visto e ele quer continuar sendo visto. Overbleed falhou em ter um final épico, mas ele acertou em cheio num final maneiro. Ele tá diagnosticando uma doença da nossa era. A gente adora ver o circo pegar fogo, desde que a tela do celular esteja limpa. O Kei foi um sacrifício humano oferecido aos deuses da internet para que a gente pudesse se sentir vivo por menos de uma hora de leitura, cara. Tipo, é bizarro como esse mangá é pequeno. Talvez o problema não seja o site Overbleed. Talvez o problema seja a gente, que continua dando play na plataforma. Se você chegou até aqui, você faz parte dessa audiência. Você gosta dessa crueza tanto quanto eu. Então se você curte esse tipo de análise, principalmente esse tipo de mangá, se inscreve no canal, deixa o seu like. Se você tiver no celular, aperta o botão de hypar, que cara, você vai me ajudar muito a continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês. E mesmo o YouTube continuar me recomendando pra você, porque, como eu disse, a internet é muito grande, você tem que fazer seu nome aqui, vai que a gente não se encontra nunca mais. Se inscreve aí, na moral.